Fala aí pessoal, recadinho rápido aqui para vocês. Os membros daqui do canal vão acabar do formato que eles são hoje. Hoje nós temos três membros aqui, três grupos de membros, o LLA normal, o LLA Plus e o Star. Só vai continuar o LLA normal, que é o grupo de apoiador do canal e aquele que vai ter acesso aos vídeos antecipados. Os outros grupos, tanto LLA Plus quanto LLA Star, que tem acesso aos relatórios, como a LLA Plus tem acesso aos relatórios, tem um grupo exclusivo de WhatsApp, todos vão migrar para o Hotmart, porque eu não tenho mais controle sobre o YouTube aqui, eu não sei quem entra, quem sai, é uma confusão tremenda. Então, assim, passando para o Hotmart, além de continuar tendo acesso aos relatórios ao grupo do WhatsApp, todos os membros novos agora vão receber a minha mentoria de bônus para quem assinar, pelo valor menor do que uma pizza por mês. Na verdade, metade de uma pizza por mês é o valor desse novo plano. O link está aqui na descrição. E para o membro Star, que também é um outro produto, esse também vai ser cancelado, mas esse eu vou explicar mais para frente como é que vai funcionar. Então, pessoal, assim, tá fantástico. 2025 promete bastante. Então, se você tiver interesse em participar da minha comunidade, ter os meus relatórios, acesso a preços de compra, preços de venda de vários fundos imobiliários, ações, FIINFRA, ativos internacionais e ter acesso a toda a minha mentoria, assine por esse link que está aqui embaixo no Hotmart. Não assine pelo membro mais do YouTube, nem o Plus, nem o Star, tá bom? Então, continua com o vídeo aí. Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, tô com minha coquinha aqui. Falar sobre o XPML, o XPMOLs, mais um mês aí acompanhando este fundo. A gente tem bastante coisa para falar esse mês. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas você já sabe o meu bordão, né? Não quer vídeo longo, vai pro TikTok. Mas ele fez uma compra grande, na verdade duas, né? A primeira eu comentei com vocês o mês passado. Na verdade ainda estão nos trâmites de negociação. Ainda não foi concretizado, né, mas tem tudo para concretizar. Vamos falar um pouco sobre elas, mas vamos para o relatório. Eu não quis gravar separado as compras, porque eu precisava do relatório para trazer alguns pontos importantes sobre as compras, inclusive. Mas vamos lá, vamos falar aí o nosso querido XPML, outubro de 2024. Vamos lá. Então, no calendário, eles começam aqui, né, do calendário varejista. Setembro é tipicamente um marcado pela Semana Brasil e Dia do Cliente, ambas iniciativas focadas em vendas. Aí falando sobre os esforços, né, a questão de índice do consumidor que subiu, a confiança, né, do consumidor que subiu 0,5%, mas a gente não sabe como é que tá agora, né, mas é difícil. Mas assim, a tendência aí eu vou falar isso na questão do resultado, vai se aproximando do final do ano, os resultados de shopping tendem a aumentar. Então aqui, ó, o fundo em setembro teve uma performance operacional financeira positiva em comparação com o mesmo período do ano passado, utilizando a mesma base comparativa de ativos. E aqui tem um ponto que eu também preciso chamar a atenção para vocês. Então, primeiro, somente comparando com o mesmo portfólio do ano passado, a questão de vendas aumentou, o indicador de vendas aumentou 7,5% e o NOI caixa 25,2%. Porém, aqui eles não comentam isso, mas se a gente observar, eu vou passar aqui, depois eu volto para falar um pouco sobre o restante, mas se a gente observar aqui, pessoal, aqui esses indicadores são bem diferentes, né? Se a gente for ver tanto vendas quanto o NOI caixa, né? Menos 1% e menos 8,6%. O que isso significa? Significa que o acréscimo do portfólio atual reduziu os indicadores. Mas isso é compensado pelo preço que ele comprou os ativos. Obviamente que a gente vai ver isso mais para frente, né? Mas assim, o que a gente tem de cara agora é que o portfólio novo acrescido ao fundo traz menos resultado para o fundo se ele não tivesse. Agora, como ele pagou preços bons em termos de negociação, cap rates bons, isso acaba compensando. Mas assim, é só para vocês terem uma noção de não chegarem a olhar e falar, pô, aqui ele tá falando que o vendas e NOI aumentou e a gente chega lá na parte de gráfico tá reduzindo. Inclusive eles até falam aqui, né? Vale ressaltar que parte dos indicadores comparativos são diferentes dos descritos exatamente por causa dos dados do portfólio da SYN e do Beraba Shopping que não estavam presentes no portfólio. Dessa forma não foi possível capturar a evolução operacional ao longo desse período para que pudessem contribuir.
De fato, pessoal, a gente só vai conseguir avaliar mesmo, e isso eu venho falando para vocês, principalmente para esses shoppings que vem fazendo grandes compras aí. O XPML fez uma emissão de quase 2 bi aí, somando mais até de 2 bi. O BTLG, outros fundos aí que estão comprando muitos imóveis, a gente tem que aguardar, não tem jeito, tem que aguardar para a gente poder avaliar como é que vai ser esse portfólio novo, como é que ele vai funcionar. E aqui o fundo, a gente chega na parte de resultado, né? O fundo consumiu reserva, estava com 0,50, foi para 0,34. E aqui, pessoal, a gente tem esse mês foi muito bom em termos de didática e de explicação, porque ele não tem lucro imobiliário. Então, a gente consegue aqui chegar num resultado de 0,75, que é o que eu venho falando para vocês, que na minha visão o recorrente do XPML ele está por volta de 80 centavos, 80, 82 centavos. E aí você fala, Eric, mas por que deu 75? Exatamente pelo fato de shopping não ser aquele reloginho todos os meses. Porque lembra, pessoal, sempre gosto de falar isso para você que é novo aqui no canal, para entender que a dinâmica de recebimento de shopping é diferente de um galpão logístico que tem todos os aluguéis pagos todos os meses. No caso de shopping, existe um valor de aluguel fixo, porém uma parte considerável do que o lojista paga para o shopping em termos de aluguel vem das vendas. Então, quanto maior a quantidade de vendas, mais aluguel ele paga. Então é uma fração variável. Também tem a questão de estacionamento, tem a questão de outros geradores de receita no shopping que varia de acordo com a ocupação, por exemplo, do shopping. Se você tem muita ocupação, o estacionamento sobe. Se você tem uma baixa ocupação, o estacionamento desce. Então não é que nem um reloginho de um galpão logístico alugado, que todos os meses ali, independentemente da produção que a empresa teve, ela vai pagar o mesmo aluguel todos os meses. Já shopping não. Você tem um componente variável muito grande. Então, por isso que é tão difícil de você simplesmente olhar para esse fluxo financeiro, essa DRE, e já tirar uma conclusão sobre o recorrente. Então, você precisa fazer um apanhado grande, pelo menos como eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer uma média de 2 anos, pelo menos. E na minha visão, o recorrente do XPML está por volta de 80, 82 centavos. Aí vocês vão falar, Eric, mas 75? Vocês vão ver nos próximos meses, principalmente dezembro e janeiro, como isso aumenta, exatamente por causa do aumento da quantidade de vendas por causa do Natal. Então você tem um aumento na receita imobiliária justamente em função do aumento de venda. Então, aqui é só para vocês ficarem tranquilos, e além de tudo, ele ainda tem aquelas parcelas do Catarina para receber. Então, por mais que ele tenha reduzido a reserva, ele está tranquilamente para manter esses 90 a 92 centavos aí por um bom tempo, até esse portfólio novo começar a gerar de fato o resultado que a gente espera que gere, para chegar, inclusive, eu cheguei, acho que foi no vídeo passado, que eles estão projetando, acho que é para daqui a 3 ou 4 anos, o recorrente de mais de R$1. Então, é só para vocês terem uma noção que, de fato, pessoal, o shopping não é tão simples assim de você avaliar o recorrente dele, e ainda mais um shopping comprando tanto ativo assim. Mas vamos lá, continuando aqui, as partes de ESG. Pessoal, olha só, em termos de relatório, a gente já não tem muito mais o que falar aqui. Acho que tem só a questão de inadimplência, né, da inadimplência do fundo que reduziu, a ocupação do fundo. Cadê a ocupação dele? A inadimplência continua a mesma. A ocupação acho que está em 90%. Onde é que está a ocupação dele? Cadê? Deixa eu dar um... Ocupação. Cadê? Cadê a ocupação? Aqui, ó. Não, aqui é o custo de ocupação, na verdade. Não, mas acho que a ocupação dele está em 95%, se eu não me engano, está bem tranquilo. Então, pessoal, em termos de relatório para ele, não temos muitas coisas mais para falar. O que temos a falar é o seguinte. A XP... ela não quer te ver tranquilo, ela quer te ver preocupado. E aí, e a gente olha aqui, se a gente pega o relatório simplesmente, a gente olha esse cronograma de desembolso, que foi algo fantástico que eles fizeram. Também acho que a gente cobrou tanto, né? Tanto os cotistas cobraram tanto, principalmente em função das compras que o fundo fez, a questão do cronograma de desembolso. E a gente vê o cronograma de desembolso, onde o fundo chega em 2025, final de 2025, onde ele pagou tudo, né, as compras que ele fez, com 204 milhões de caixa. Obviamente que isso aqui não considera
esse fluxo de amortização aqui, que eu já vou conversar com ele quando a gente for mostrar para o Excel, já vou mostrar os impactos dele. Então, o fundo estava muito tranquilo. Só que tranquilidade não é algo que você pode esperar da XP. E obviamente, pessoal, aqui não vou meter o pau na XP, porque a gente tem que entrar, como eu sempre gosto de falar com vocês nos vídeos, inclusive os vídeos de domingo, que eu falo muito esse termo, que é a gente pensar, fazer um pensamento de segundo nível. A gente não pode simplesmente olhar e tem que dar um passo além nas análises, né? Mas vamos lá, vocês vão entender o porquê. Então, pessoal, lembrando, o fundo, ele fez... Deixa eu até trazer aqui, porque eu estava esquecendo deste fato relevante, que foi a compra do Jundiaí, que eu falei dela no mês passado, mas eu preciso trazer ela aqui, só para não esquecer de comentar algo importante aqui. Deixa eu pegar ela aqui, eu só incluir ela aqui, porque é a compra do Jundiaí, que eu já falei para vocês, inclusive no vídeo passado sobre ela, já analisei. Mas vamos lá. Então, pessoal, o fundo, e aqui eu vou separar essa análise, e pela primeira vez vocês vão ver eu entrar com emoção numa análise, porque de fato me pegou um ponto, que foi a compra desse cara aqui, Shopping Tijuca. Então, antes de falar, o fundo, ele anunciou a compra de... para um memorial de entendimentos, para a compra de 3 participações em shoppings da Allos. Cara... A Allos é top, né? É uma das tops em termos de shopping, a gente não tem muito o que falar. Então a negociação, uma parte do Plaza Sul, que ele já tem participação, inclusive aqui, ó, 9,9% do Plaza Sul, então ele passa a ser agora dono de 34,9%, 20% do Carioca Shopping, que é um outro shopping aqui no Rio, e cara, 10% do Tijuca. Assim, isso me deixou... emocionalmente afetado na análise, porque o Shopping Tijuca é o shopping que eu frequento todos os finais de semana, basicamente, é o shopping que eu vou, é o shopping onde basicamente a minha filha aprendeu a andar, então eu tenho um carinho muito grande por esse shopping, e sem contar, eu fui esse fim de semana agora, sem contar que esse shopping, todo o dia que você vai, ele é lotado. É abarrotado de gente, até pela falta de opção que tem aqui na região. Inclusive, tem um shopping para construir aqui perto da Campos Sales, onde é a área do América, que tem um projeto de um shopping, inclusive, para até desafogar um pouco o Shopping Tijuca, porque, pessoal, tem vezes que é insuportável de ir nele de tanta gente. Sem contar também, principalmente em dias de jogos no Maracanã, as pessoas usam o estacionamento do Shopping Tijuca para ir para o Maracanã, porque é na Avenida Maracanã, ali é muito próximo do estádio. Então, essa parte aqui, então, para mim, isso daqui, só por esse fato aqui, já me faria comprar adoidado o XPML. Obviamente que essa aqui é a parte da emoção, como vocês sabem, eu tendo a não ser mais analista possível, mas essa parte me pegou um pouco da compra do Tijuca. Inclusive, eu vi algumas pessoas falando, né, acho que foi no grupo nosso do WhatsApp, falando sobre a compra, falando que o pior deles é o Shopping Tijuca, mostra que não entende nada, não sabe nada que tá falando, inclusive porque não pegou número. E eu vou mostrar para vocês que é completamente ao contrário dos 3 shoppings, ele é de 10-0 nos 3, nessa aqui, em termos de números. E, obviamente, o Carioca, para mim, o pior deles é o Carioca. Sem sombra de dúvidas, o pior deles é o Carioca, até pela localização dele, mas assim, o Shopping Tijuca me pegou pelo coração. Então aqui, como eu falei para vocês, a compra é um valor de transação desembolsado 393 milhões, parcela, então ele paga 230 milhões na assinatura definitiva e uma parcela de 2 vezes, né, dividindo 25-25, não, 25-25 é no outro, né, esse aqui é direto, 163 milhões em dezembro de 26, sendo a primeira parte no primeiro ano da assinatura até dezembro do ano que vem, de 2025, corrigido pelo IPCA. E depois, até de janeiro de 26 até dezembro de 26, corrigidos pelo CDI careca. Ambos os indexadores são carecas, ou seja, sem os juros a mais. Aqui eu já trago para vocês um ponto positivo. Por mais que a gente vá falar da alavancagem dele, somente bons fundos, bons bons devedores, com uma avaliação de risco muito tranquila, muito boa, conseguiriam fazer uma parcela, um pagamento com indexador careca.
ou seja, com um perfil de qualidade de crédito muito alto. Porque a gente está falando de um fundo de praticamente 6,6 bi e meio de patrimônio, um fundo pela XP. Então, isso aqui, pessoal, essa aqui já começa a análise de segundo nível que eu quero trazer para vocês. Eu não entrei na parte da alavancagem ainda, que a gente já vai falar. Mas observando a estrutura do negócio, isso aqui é muito bom. Por mais que essa parte CDI não me agrade muito, até porque se a gente for pegar, as receitas são meio que corrigidas pelo IPCA e pelo IGPM também, e não pelo CDI, mas o fato é CDI careca, então você não tem uma perda em termos por exemplo, se você deixar o seu dinheiro parado no 100% CDI, ele está praticamente o custo da taxa livre de risco, que é a Selic. Então, essa parte da negociação, para mim, foi muito boa. Isso aqui só mostra o potencial de crédito que o XPML tem. E aí eu falo para vocês, se existisse algum risco maior que esse, não seria simplesmente indexador careca, teriam colocado um maisinho aí na frente, o IPCA mais alguma coisa, um CDI mais alguma coisa. Então essa é a primeira parte. E aqui eles falam, a estrutura final de transação será acordada entre as partes e poderá envolver a emissão de novas cotas do fundo como forma de pagamento de parte total. E aí eu falo para vocês o porquê disso. Porque, pessoal, eu vou primeiro mostrar para vocês a questão, aqui essa parte depois eu vou mostrar. Isso eu quero mostrar primeiro a questão da alavancagem do fundo, como é que vai ficar. A gente pega no relatório, a gente olha aqui, deixa eu voltar aqui para o relatório, a gente pega aqui que o fundo, aí aqui que é uma situação que me deixou um pouco desconfortável em relação a essa operação. O fundo, ele mostra que ele tem 204 milhões livre no final de 2025. Livre entre aspas, né? E aí eu falo para vocês por que é livre entre aspas. Porque ele tem algumas amortizações para pagar ainda com esse caixa. Ele tem 15 milhões para pagar em 2024. Se a gente for pegar aqui, de onde que eu tô tirando isso aqui, né? Só para vocês verem, né? Tô tirando aqui, ó. Ele tem 15 milhões em 2024, 23 milhões em 2025 e 28 milhões em 2026, quando acaba de pagar a última parcela desse portfólio aí que ele comprou. Então, se a gente for considerar, pessoal, o caixa livre para o final do ano que vem, eu não entro com essa aqui ainda. Eu estou descontando esses dois valores aqui do caixa, então 180 milhões. Dizendo isso, o fundo já não tem dinheiro para pagar nem a entrada não, na verdade ele teria do Jundiaí só. Não, ele não teria para pagar, por exemplo, os 230 milhões. Tá, então aqui já começa... Pessoal, isso eu estou prorrogando lá para frente, porque ele tem um caixa ainda que ele está usando para pagar muito grande. Se a gente for pegar aqui, ó, ele tem muito dinheiro, ó. Ele tem 1 bi 300 no caixa. Obviamente porque isso aqui está tudo comprometido nesses pagamentos aqui. Tá tudo comprometido aqui. Então ele ainda tem que pagar essas parcelas aqui. Ele chega no final de 2024 com 840 milhões. Então se a gente for pensar, ainda esse ano ele tem que tirar praticamente 500 milhões aqui, que é basicamente o pagamento, esses pagamentos aqui, né? O pagamento da segunda parcela do SNY, do SYN, segunda parcela do UBS e do Uberaba e 116 do portfólio da JHSF, que ele precisa pagar para chegar naquele valor. Mas voltando lá no Excel, então, como é que fica a estrutura? Então, pessoal, eu peguei as duas compras que ele anunciou, tanto no começo do mês quanto essa, que foi a do Jundiaí Shopping. Tá errado aqui, né? Tá faltando aqui, é 2Ps, né? O Jundiaí Shopping, 251 milhões, sendo que, obviamente, pessoal, já estou considerando que ele vai pagar a primeira, superado o CAD, que está no CAD, ele ainda vai pagar 50% agora, e os outros 25% ainda em 2025, porque é 12, se a gente for pegar lá na estrutura de pagamento, por isso que eu quis trazer aqui para vocês, aqui ó, 50 milhões no closing da operação, no fechamento da operação, 25%, 12 meses após e os outros 25, 18 meses após o closing, né? Então, a gente está falando aqui, se fechar esse ano já, é 125 milhões que ele precisa pagar, depois, em 2025, 62 milhões e só lá em 2026, 62 milhões. E esse portfólio da Allos são dois pagamentos, um na assinatura de 230 milhões, depois um em dezembro, 163 milhões. Então, pessoal, se a gente for considerar o que ele tem de caixa livre, considerando que ele pagou as amortizações, para o final de 2025, ele já está negativo no caixa, considerando todos esses pagamentos.
237 milhões. E considerando tudo que ele tem que pagar até 2026, que é essa segunda parcela da Allos, e esses 25% das compras de Jundiaí, a gente está falando de um caixa negativo de 492 milhões. É muita coisa. Embora hoje o portfólio dele esteja em 6 bi, a gente está falando aí de 10%, menos de 10%, o que não é tanto, se a gente for pegar no tamanho. É muito dinheiro, mas é menos de 10% do tamanho do patrimônio do fundo, né? Então não é tanta coisa assim. É que a gente, com esses aumentos de patrimônio que o XPML deu, a gente perdeu um pouco o tamanho, a noção do tamanho que o fundo tá. Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado nisso. A gente fala, não, beleza, alavancagem, só que não é mais um fundo de 1 bi, é um fundo de quase 7 bi. Então a gente está falando aí de menos de 10% do valor que ele tem de compromisso. Beleza? Então esse é o primeiro ponto, mas obviamente ele não tem dinheiro. E aí o que ele fala lá no comentário? Que eles vão lançar mão, ó, a estrutura de transação será acordada entre as partes e poderá envolver a emissão de novas cotas do fundo como forma de pagamento de parte do valor total. E aí que está o ponto. Essa emissão vai ser apenas para o pagamento desses 163 milhões ou para o pagamento, cadê? Dessa parte aqui que ele tem, que vai chegar no final do ano que vem devendo, se ele fechar o Jundiaí. Ele não tem dinheiro para pagar. Obviamente, pessoal, que eu não estou considerando venda de ativo aqui, que pode vir a acontecer, tá? E ele tem portfólio para isso. Então, aqui a gente está falando aqui, eu não sei, né? E se a gente for pensar hoje, pessoal, numa Selic que a gente provavelmente chegue a uns 13% e depois comece a cair, a gente ainda demora um pouco, inclusive, para o fundo bater o patrimonial dele. Se a gente for pegar, como é que está o patrimonial dele hoje? Deixa eu pegar aqui Cadê? Aqui, deixa eu só mostrar aqui, isso aqui eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Vamos pegar aqui o XPML, ele tá em 103, né? O patrimonial dele hoje é 120, 122 eu acho. 119. 119,16, ou seja, ele tem que valorizar aí pelo menos 20% para voltar para o patrimonial. E isso não é simples de fazer, isso não é simples de acontecer. Será que ele consegue isso até o ano que vem? Só que tem um ponto que eu acho que as pessoas não se deram conta, e que para mim ficou um pouco obscuro isso, a estrutura final da transação será acordada e poderá envolver a emissão de novas cotas do fundo como forma de pagamento. Ou seja, não é uma emissão para captar recursos, e sim emitir para pagar com cotas. Que também é uma opção, porque ele emite no patrimonial, obviamente você não precisa participar, e ele usa as cotas para pagar, como o GGRC fez aí recentemente, comprando um monte de ativo aí, usando cotas da emissão. Pode ser uma opção também. Então, esse é o ponto, né? Então, existe essa possibilidade. Agora, falando sobre o portfólio em si, agora entrando para a parte analista do negócio, tirando a parte emocional do Shopping Tijuca. E aí, pessoal, porque eles não dão muitas informações, ainda falta informação sobre essa negociação, e aí o Eric, obviamente, vai atrás das informações para vocês. Pessoal, eu fiz uma estrutura aqui para poder chegar no cap rate de compra desses ativos. Então o que eu fiz, pessoal? O cap rate de uma compra, a gente tem que pegar o NOI por metro quadrado, ou NOI de 12 meses de um shopping para a gente poder saber da compra, né? Porque a gente não, simplesmente não é a receita só de locação, a gente tem que pegar todo o NOI, que é toda a receita operacional de um ativo. E aí, pessoal, olha só, o que eu fiz para poder ficar mais claro para vocês aqui? Eu peguei, porque assim, o Tijuca, o XPML não tem, o Carioca, o XPML não tem, o Plaza Sul ele tem, mas então eu precisava dos dados do Tijuca e do Carioca. E a Allos é uma empresa com capital aberto em bolsa, então ela é negociada, então ela tem um RI com as informações. Eu fui lá no site da Allos e peguei a planilha de fundamentos deles, né? Então tá aqui a planilha de fundamentos, só para vocês verem de onde eu tirei aqueles dados, né? Então tem todos os indicadores aqui, tem o portfólio, todo o portfólio. Tem os indicadores de vendas de todos os shoppings, tem os indicadores, receita, custo, NOI, então tá tudo aqui. É dessa planilha que eu tirei todos esses valores, tá? Só para vocês não falarem, não, Eric, você chutou os valores. Não, tá tudo aqui. E a parte do XPML que eu peguei aqui para poder fazer uma comparação, eu peguei da própria planilha de fundamentos do XPML, que você também pega no próprio site do XPML, lá no RI dele. Se vocês pegarem, é só vocês virem aqui, né, ó, só vocês virem aqui nesse link aqui, ó. Esse link aqui, ó.
Aí vocês pegam lá a planilha de fundamentos do XPML, eu peguei para poder fazer as bases de comparação, porque eu precisava dos dados totais do tanto de NOI por metro quadrado, como da parte de vendas, e no mesmo período de comparação, porque como a Alus é uma empresa negociada em bolsa, o último dado que a gente tem é do segundo TRI de 2024, a gente ainda não tem o terceiro TRI. Então eu peguei, só para vocês verem aqui, pessoal, eu peguei os indicadores de vendas e de NOI do segundo TRI de 2023 para o segundo TRI de 2024 para poder comparar. Então, pessoal, eu peguei aqui os valores de vendas, e aqui já começa aquilo que eu falei para vocês. Para quem falou que o Shopping Tijuca não era o melhor, ou que o Plaza Sul era o melhor, tá aqui a contraprova. Vendas por metro quadrado do Shopping Tijuca, R$33 mil nos últimos 12 meses, tá? Isso é venda de 12 meses. Carioca, 17.750 e Plaza Sul, 21.906. Isso aqui é média, tá, pessoal? É a média entre o... Na verdade, aqui é só pegar, porque aqui eu tenho a ABL, essa coluna aqui é de ABL, tanto dos fundos quanto do XPML. Aqui é uma ABL média, tá? Porque ele teve o acréscimo no último TRI para poder fazer a conta, senão se eu colocasse toda a BL, ia ficar, eu peguei a média dos últimos 12 meses desse período aqui para poder pegar a BL do fundo para fazer uma conta mais honesta, né? Então aqui o Carioca tem aqui as ABLs de cada um dos ativos, aqui é total, tá, pessoal? Não estou falando da participação ainda. A participação eu só uso para fazer o cap rate. Aqui é o indicador total de cada um dos shoppings, tá? Então aqui o Carioca, R$17.750 o metro quadrado, e o Plaza Sul 21.906. E aqui, pessoal, do XPML, eu peguei as vendas totais lá na planilha de fundamentos e dividi pela área. O que a gente chega? A 19.224. Olhando esses indicadores aqui, o que a gente já tira de conclusão? Que nós temos dois shoppings aqui com potencial de venda maior do que a média do portfólio, tirando o Carioca. Tá? E aí já vou explicar na minha visão por que o Carioca entrou nessa negociação, que na minha visão ele é o pior de todos eles aqui. E aí, a parte de NOI, eu também peguei nos portfólios. Olha o NOI por metro quadrado do Shopping Tijuca nos últimos 12 meses. Se a gente for pegar isso e dividir por 12, só para vocês terem uma noção de quanto que a gente está falando aqui, ó. De R$319 o NOI por metro quadrado do Tijuca. Quem fala que o Tijuca não é bom e não é dos premium, tá falando besteira, não sabe o que tá falando. Pessoal, o Tijuca é um baita de um shopping. E aqui, tirando a parte emocional, é um baita de um shopping, uma baita compra. Não tô falando da negociação, mas é uma baita aquisição pro XPML. Então aqui é o Carioca 1.623 e o Plaza Sul 2.048. Os três NOI por metro quadrado acima da média do XPML. Então o que a gente já traz isso de conclusão? Que existe uma grande tendência positiva de agregar valor para o cotista essas compras. E aqui é um ponto importante porque a gente está falando de indicadores passados, tá? E aí a gente chega no cap rate da compra. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei simplesmente o J8, que é o total do NOI de cada um dos shoppings nos últimos 12 meses e multipliquei pela participação de cada um deles. O Tijuca foi comprado 10% de participação, o Carioca foi comprado 20% e o Plaza Sul foi comprado 10% de participação, que dá um cap rate de 7,5. E aí, para dizer que que as minhas contas estão erradas, eu fui atrás de mais informações, e aqui um site da Empíricos falando da compra, olha aqui, ó, cap rate 7,5. Outro site aqui falando da compra, cadê? Cadê aqui? Ah, bom, eu não sei por que não está abrindo aqui, agora que eu precisava mostrar no modo. Mas assim, o que interessa é que, de fato, o cálculo que eu fiz foi o que outros sites fizeram de compra também, né? Cap rate de 7,5 essa compra. Aí vocês podem estar falando, Eric, mas é um cap rate, não é um cap rate tão alto. Concordo com vocês, é um cap rate mediano, porém, pessoal, o que vocês têm que entender é o seguinte, nós estamos falando de indicadores passados. Então a tendência é que o cap rate seja menor mesmo. O que a gente precisa agora é qual a expectativa para frente. Até porque, pessoal, é interesse de quem está vendendo, de quem está comprando, dar uma mascarada nos resultados, embora os resultados estejam aqui, né?
E aí tem até o preço de compra. Então, e aí, pessoal, um outro ponto que me leva a crer por que o Carioca entrou, ele não teria entrado, não teria feito essa negociação com a Alus se o Carioca não tivesse entrado. Essa é a minha visão, porque olhando, por mais que ele tenha um NOI por metro quadrado acima do XPML, da média, mas as vendas são muito abaixo, né? Bem abaixo, em comparado inclusive com os outros, né? Então aqui a gente está falando, provavelmente para a negociação acontecer, a Alus deve ter forçado a venda desse Carioca aí, do Carioca Shopping, e aqui eu falo para vocês, por morar no Rio, não é um shopping assim, eu até perguntei para um amigo meu que mora ali perto da Vila da Penha, aonde é, ele falou, eu gosto do Carioca, mas eu prefiro Nova América, acho que é o Nova América que ele falou. Mas assim, é uma boa compra, mas esses dois aqui, esse aqui ele já tem, e esse aqui é fora de série, pena que foi só 10%. Então, pessoal, aqui está a estrutura da compra, para vocês verem, o cap rate de 7,5, que é um cap rate que a gente tem que pensar que a gente precisa agora do para frente, qual que são as premissas para frente que o fundo vai adotar, até porque, e tem um outro ponto também, a gente não pode esquecer que é uma compra daquele seller finance, né, que é pagamento à vista de uma parte e o restante só em dezembro de 26. Então aqui potencializa o yield, né, vai para mais de 12%, se a gente for fazer as contas aqui, vai para mais de 12%. É só a gente pegar aqui, ó, em vez de dividir pelo B12, vamos dividir pela assinatura, vai para 12,8%. Nos primeiros 2 anos, né? Porque a gente está falando aqui não, na verdade, 2 anos, né? 25 e 26 todo. Então a gente está falando de 12,8 nos 2 primeiros anos. Então é uma boa compra nesse ponto. E aí, então, pessoal, a questão toda que fica é a questão da alavancagem em si. Que o fundo estava tranquilo. Será que precisava? Então a gente vai ter que ver mais para frente. Em tese, eu não sou o dono da verdade aqui para falar se é uma compra ruim ou não. Na minha visão, foi uma boa compra, porém, a minha preocupação é esse aumento de alavancagem, mas pensando no global, olhando pela ótica do global, a gente não está falando de um fundo de 1 bi de patrimônio, nós estamos falando de um fundo de quase 7 bi de patrimônio. Então, é uma alavancagem que, na minha visão, eu acho que vai ser paga tranquilamente. Mas assim, a gente tem sempre que voltar para aquela análise que eu faço com vocês e fiz com a questão de alavancagem, aquele vídeo de domingo, que é o seguinte, você tem a dívida para ser paga. Será que na hora que for pagar você vai estar numa condição de mercado boa, ou você vai ter que fazer um CRI? E outra, aqui tem um ponto também, que inclusive o próprio TRXF ele fala sobre isso, qual é o potencial de antecipação de recebível que o XPML tem? Que inclusive, para fazer uma alavancagem, um CRI, para poder pagar tudo isso. A gente não sabe. Né? Então ele tem um potencial. Se ele fez essa compra com CDI, com IPCA e CDI careca, ou seja, sem a parte de juros, qual é o potencial que ele tem se no pior dos cenários ele precisar fazer uma securitização para pagar isso? Então, assim, na minha visão foi uma boa compra, como eu falo na minha visão, a XP foca todos os olhos para esse fundo. Então, as melhores decisões são tomadas para esse fundo. Eu acho que não seria o momento agora de fazer isso, até porque a gente não tem muitas perspectivas de melhora no curto prazo, e nesse prazo que o fundo vai fazer esses pagamentos, mas a gente tem que ver que situação que a gente está. O que a gestão está imaginando de resultado que esse fundo, que esses ativos vão trazer. O que a gente já sabe, o que eu mostrei para vocês, é que é um portfólio na média que tem mais resultado do que a média do fundo. Tanto de vendas quanto de NOI. Obviamente que o Carioca reduz um pouco, mas ainda assim maior do que a própria média do fundo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas era importante trazer bem detalhado para vocês, para não sair metendo pau na XP à toa, sem passar o pensamento de segundo nível, que é o que eu cobro demais de vocês. Vocês já estão com maturidade suficiente para não ficar caindo em diquinha e analisar um passo à frente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.